Olá, pessoal. Hoje vamos conversar sobre o reajuste da tabela do Simples Nacional. Criado em 2006, esse sistema facilitou a forma de pagamento de impostos por pequenos empresários e reduziu as alíquotas dos tributos. Mas desde 2018, a tabela com as faixas de faturamento que enquadram as empresas no sistema não é reajustada. Para conversar sobre isso, eu recebo o presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de Goiás, Márcio Luiz da Silva. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu queria que você nos falasse um pouquinho, você representa o Estado de Goiás, mas vocês têm uma federação nacional, né? Então, inclusive com uma campanha solicitando esse reajuste e outras simplificações. Vamos começar falando sobre isso um pouquinho, por favor? Antônio, de mais nada, eu quero agradecer e parabenizar pelo programa. TV Senado, ela realmente já é uma referência pela qualidade do jornalismo que ela pratica. E nós que estamos tendo a honra de estar representando aqui o setor produtivo, somos muito gratos a todos os veículos de comunicação, sobretudo porque através dele a gente consegue potencializar a nossa atuação e mostrar um pouco do nosso trabalho. A CACB é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Ela está presente em todos os estados da federação. Ela conta dentro da sua rede com mais de 2.000 associações comerciais e parte significativa dos nossos associados é formada por micro e pequenos empreendedores. Então, essa pauta que envolve a questão do Simples Nacional é uma pauta muito próxima do nosso sistema e nós estamos acompanhando de perto toda a dificuldade que o setor produtivo como um todo vem enfrentando com essa falta da atualização do Simples Nacional. E como a bandeira do nosso sistema é a defesa do setor produtivo, logo é uma defesa também que nós precisamos fazer. Então, a tabela não é reajustada, a gente tem, vamos explicar então a tabela, você tem um nível de enquadramentos, né? E essa tabela não é reajustada desde 2018. O que é que significa isso para essas micro e pequenas empresas? E também para os MEI, né? Os microempreendedores individuais. Bom, primeiro é importante pontuar que nós não estamos falando de um benefício, nós estamos falando de um direito. A Constituição Federal, que de todas as leis que existem é a principal, ela traz lá a obrigatoriedade do Estado trazer um tratamento diferenciado para o micro e pequeno empreendedor, porque sabe de todas as dificuldades de quem começa dentro do empreendedorismo. E dentro desse arcabouço tributário foi criado então o Simples, que é o resumo, a união de diversos tributos numa única cobrança, o que facilita, inclusive, a parte da gestão tributária para esses pequenos empreendedores e com alíquotas também que são menores do que outros sistemas tributários. E o que é o dilema que nós estamos passando? Todo mundo acompanha a dificuldade que é a questão inflacionária. Então, quando em 2018 foi feito o último reajuste de valores, de 2018 para 2025, não é que essas empresas aumentaram a sua margem de lucro, é porque diante da inflação, os valores que elas comercializam começou a ultrapassar os limites das faixas. Apesar de ser uma discussão um pouco técnica, mas é importante a gente explicar, o Simples se organiza em faixas, em geral são 6 faixas, e cada faixa é uma alíquota. Então, à medida que você vai aumentando a sua remuneração, você vai pagando mais tributos. Como não tem essa correção monetária, o que as empresas conseguiam arrecadar em 2018, se jogasse uma inflação, seria basicamente talvez o mesmo valor de 2025. Mas como não teve essa atualização, fica até dando a falsa impressão de que elas estão ganhando mais dinheiro, e aí elas entram dentro de novas alíquotas, que na prática está, em muitos dos casos, inviabilizando o prosseguimento da atividade econômica. Então, quando a gente bate na tecla da importância de fazer o reajuste na tabela do Simples, é simplesmente corrigir essa injustiça. Então, para quem às vezes não está por dentro da matéria, fica até a impressão de que estão querendo dobrar o limite do Simples. Não, está querendo só reajustar para seguir a inflação. Eu vou aproveitar que você está falando disso e vou pedir para a nossa equipe colocar aqui no telão uma arte que nós preparamos sobre... Bom, isso aqui é um dado maior. A gente vai falar um pouquinho dele depois. Eu vou pedir para inverter. Vamos colocar primeiro aquela arte que tem as faixas, isso, a proposta das mudanças. Então,
Hoje, desde 2018 até hoje, a gente tem o microempreendedor individual é aquela pessoa, né, que com a sua microempresa fatura até 81 mil, isso é um faturamento anual. Por ano, isso, anual. Né? Então, ele fatura até 81 mil por ano. Então, às vezes é a manicure, o cabeleireiro, às vezes é um contador ou um encanador, você tem diversas camadas sociais. A microempresa fatura até 360 mil. E a pequena até 4 milhões 800, quase 5 milhões. E vocês estão pedindo esses valores aqui que são mais claros, praticamente dobra. Isso, mas aí é onde que nós temos que tomar cuidado, porque realmente, olhando os números com frieza, parece que está dobrando. Não, não está dobrando. Está só acompanhando a correção monetária. Em 2018, uma empresa, ela comercializando seus produtos, serviços, ela arrecadava por ano 81 mil. Em 2025, às vezes ela tem o mesmo volume de vendas, mas como tudo aumentou de preço, acaba que entra no caixa dela valores acima dos 81, que cheguei no patamar de 144 mil. E aí, no caso de um MEI, ele teria que, se ele já está com 144 mil, ele teria que passar... Como é que ele faria? Porque ele já viraria automaticamente microempresa? Se ele ultrapassar o limite anual que é estabelecido, ele obrigatoriamente é obrigado a migrar para uma nova modalidade. Nova faixa. Então, assim, é algo automático. Aonde abre Esse margem... valor aqui é o teto, é o teto. Não é o piso. Passou desse teto, já está nas faixas já tem que alterar. E o que está acontecendo muito, e isso é a realidade de quem acompanha o mercado, vão se usando subterfúgios. Por exemplo, a empresa vai abrindo outros CNPJs, o que é desastroso para a empresa, porque é outra contabilidade, é outro caixa, mas muitas estão sendo obrigadas a se valer dessa situação, porque se ela sair do Simples Nacional e ela entrar, por exemplo, lucro presumido ou lucro real, ela não paga as contas. Então, ela acaba fechando. Então, o próprio governo, que deveria ser o principal interessado em estimular o empreendedorismo, a partir do momento que ele não traz a pauta da atualização do Simples, ele está cavando buraco que ele próprio vai cair. Então, vamos ver um pouquinho pelo lado do governo. Até agora a gente viu pelo lado do empresário. Se ele mudar de MEI para microempresa, vamos dizer que ele realmente conseguiu faturar mais, né? Colocando inflação e tudo, ele já está faturando mais. Cresceu. Vamos dizer que cresceu realmente. Ao mudar para microempresa, ele vai pagar ele entra numa faixa de imposto um pouquinho maior, ele paga um pouco mais de imposto. Então, mas tanto que o jogo é complicado. Porque ele mudando a alíquota, ele vai pagar mais imposto, vai mais dinheiro para o caixa do governo. Nem sempre. Porque muitas dessas empresas vão para a informalidade. Muitas dessas empresas vão ter que utilizar subterfúgios para fugir disso. Entendo, mas se ele não utilizasse esse subterfúgio, se fosse na vida ideal e não na vida real, ele pagaria mais tributos, é isso? Pagaria mais tributo. Só que é um circuito que é danoso para o próprio Estado. Porque se você analisar como um todo, o que o governo federal arrecada de impostos de quem é MEI, microempresa e pequena empresa, não chega a 10% do PIB, salvo engano é 7%. Então, assim, numa macroeconomia, são valores que não vão alterar a dinâmica econômica do país. Isso de impostos? De impostos. Uhum. E, por outro lado, a partir do momento que você cria obstáculos para o pequeno, o que automaticamente você também está estimulando? Você está estimulando mais programas sociais, que nós defendemos programas sociais, é importante dizer isso, só que nós defendemos um programa social para quem de fato precise e criando condições para que a pessoa saia daquela condição de vulnerabilidade. A partir do momento que você quer sufocar o pequeno, você deixa de estimulá-lo a crescer e está jogando ele lá para a fila dos benefícios sociais. Então, o cálculo de vocês é que esse valor de reajuste dos tetos só repõe a inflação de 2018 para cá? Só repõe e, além dessa bandeira, nós estamos levantando outra, que é tão importante quanto essa, que é o quê? Um reajuste automático. Todo ano tem inflação. Então, esse reajuste não deveria ser essa celeuma toda, né? Você vê, o projeto de lei em questão, que foi aprovado pelo Senado, é de 2021, está lá parado na Câmara dos Deputados desde essa época. Então, a Câmara está precisando se mexer. Estamos, inclusive, nós fizemos uma mobilização muito bonita, liderada pela CACB,
justamente no sentido de sensibilizar os nossos deputados a aprovar esse projeto de lei, mas também, repito, é uma pauta importantíssima que seja determinada uma atualização automática. Todo ano tem que ter essa atualização. Então, essa atualização tem um outro lado, falando, né, desse mesmo processo, a tabela do imposto de renda que está em discussão, né, ela também vários setores da sociedade, aí no caso principalmente os contribuintes pessoa física, requerem um método, né? Uma lei que preveja esse reajuste anual. Seria mais ou menos isso? Sim, seria... Uma política de reajuste da tabela? Exatamente, porque, sobretudo diante de uma perspectiva macro, a partir do momento que você cria condições desse reajuste, você está estimulando a quem está na informalidade a voltar para a formalidade, você está estimulando o pequeno empreendedor a crescer, porque hoje está tão curioso, porque da maneira com que foi colocada, se o empreendedor crescer, ele é punido pelo governo. Olha que coisa absurda que nós estamos criando. Se eu tenho uma determinada faixa de recebimento, se eu aumentar, ou seja, se eu começar a produzir mais, se eu gero mais emprego, se eu gero mais economia para o país, eu vou ter que pagar Já teve em ainda algum mais momento imposto. essa política de reajuste ou não? Porque, por exemplo, o reajuste do salário mínimo já teve uma política que depois morreu. E agora fala-se uma nova política. Já teve uma política de reajuste da tabela do imposto de renda pessoa física e depois morreu. Já teve uma política de reajuste dos tetos das micro e pequenas empresas, do Simples Nacional? A última atualização foi em 2018. Mas nunca teve uma coisa fixa? Não, que é, inclusive, uma das bandeiras que nós defendemos. E o que é que vocês estão requerendo como política para esse reajuste? Eu acho que o que é o mais importante nesse momento é realmente nós criarmos essa campanha de sensibilização, como está acontecendo aqui nesse momento, nós mostrarmos o outro lado da história, o lado do setor produtivo, trazer o depoimento dos nossos associados que estão lá na base, onde a gente vê, de fato, realmente um sufocamento, onde eles não conseguem mais desenvolver sua atividade, e mostrar que quem está perdendo com isso tudo não é o micro e pequeno empreendedor, é o Brasil como um todo, no sentido macro. Que se, por um lado, o que arrecada com esse segmento é de 5% a 7% do que é arrecadado de imposto, por outro, se você olhar pela perspectiva de geração de emprego, é algo fantástico, né? As empresas que são optantes do Simples são as grandes geradoras de emprego. Agora, você imagina se a gente conseguir estimular essa turma a crescer mais. Eu vou pedir, então, agora o nosso diretor Assis para colocar aqui no nosso telão uma arte que fala um pouquinho desse tamanho, né, desse setor, em relação à economia total do país. Né, que fala do tamanho das micro e pequenas empresas, no contexto aí de todas as empresas brasileiras, que são mais ou menos 25 milhões, aqui a gente está falando de CNPJ ativos, né, que estão aí atuando normalmente. Então, são 12,8 milhões de MEI, e aqui a gente pensando que MEI é a empresa do eu sozinho, talvez mais um, eu e mais um, né? Microempresas, 8, vamos voltar aqui, que é no telão, aquela arte que a gente estava mostrando, acho que a gente consegue mostrar agora isso. Microempresas, 8,8 milhões, pequenas empresas, que já são maiores do que as micros, mas já cai muito. Eu queria que você falasse, e médios e grandes, 2,2 milhões de empresas, que aí a gente tem um total de mais ou menos 25 milhões. MEI, eu e mais um. Microempresa, qual é o tamanho dela? É o dono e quantos mais trabalhadores? Todas essas ramificações, elas são pautadas em cima de faturamento, né? Salvo engano, só o MEI que tem uma exigência que ele não pode ter mais do que só pode ter um colaborador. Sim. Que, inclusive, é outra pauta também que nós defendemos. O MEI tem que ter pelo menos 2, né? Olha assim, a atuação nossa é sempre no sentido de melhorar a economia. E esse gráfico que é trazido, ele é muito importante, que ele mostra realmente a grandeza que é a nossa economia quando a gente privilegia o pequeno. Se não fosse o MEI, todos esses 12,8 milhões de empreendedores estariam aí na informalidade, não contribuem com a Previdência, estariam em condições de vulnerabilidade, estariam na fila dos benefícios sociais. Ao invés de a gente sufocar esses 12 milhões, nós temos que trabalhar para que seja 25, né? E criar mecanismos para que eles consigam
chegar a ser microempresa. A partir do momento que a gente consegue realmente consolidar esse processo de desenvolvimento como um todo, você vai permitindo o desenvolvimento da economia, né? Então, as diferenças de escalas realmente é pelo faturamento anual. Então, não tem diferença de tamanho da empresa e a quantidade de trabalhadores, a não ser a MEI, né, de empregados, né? Por que de microempresa para pequena empresa cai tanto? As micro não conseguem crescer, a gente é um país de está fadado meio a ser um país de microempresários, eles não conseguem crescer um pouco mais? Mas é o que nós havíamos comentado mais cedo. Quem é MEI tem medo de virar microempresa, quem é microempresa não quer virar pequena empresa, e quem está pequena empresa tem receio de virar média e grande. Ah, Marcos, por quê? Eles não querem crescer? Não, eles até crescem e são obrigados a utilizar outro CNPJ, outro subterfúgio, porque se ele seguir as regras que o governo coloca, ele vai estar pagando mais tributo e inviabilizando a atividade empresarial dele. Então, acaba que o governo está estimulando ele a formalmente a ficar pequeno. Tá, isso é o que prevê a lei de hoje. Você falou de uma articulação junto aqui ao Congresso Nacional, nesse momento especificamente à Câmara, para mudar isso. Nesse projeto, né, existe um projeto em tramitação. Nesse projeto em tramitação, é possível já fazer essas mudanças? Olha, é possível e é devido fazer essas alterações, até porque qualquer projeto de lei, como o próprio nome já fala, é um projeto, né? Ele está sujeito a modificações. A CACB, ela, dentro da sua expertise, ela tem um departamento jurídico extremamente ativo e tem um departamento de assessoria legislativa também muito eficaz, e nós estamos acompanhando de perto essa situação para aproveitar não só uma discussão acerca aí da atualização da alíquota, mas também que a gente cria um ambiente aí mais favorável para o setor produtivo, né? E um outro ponto que eu estava me esquecendo de comentar, que é muito importante também, que outra marca muito forte que nós temos dentro da micro e pequena empresa, que mais de metade desses CNPJs tem como o titular, o representante, o empresário mesmo de fato, a mulher. Mais da metade das MEIs são mulheres. Então, quando nós falamos de igualdade de gênero, do empreendedorismo feminino, também nesse aspecto ganha muita relevância quando você valoriza as empresas que estão aí optantes do Simples. E você ela também faz justiça social mais nesse uma aspecto. Mulher? Como? E ela normalmente emprega mais, dá um trabalho formal a mais uma mulher? A gente não tem esse levantamento, né? Porque acaba que esses são dados que ficam mais dentro da seara do governo. Mas a gente tem acesso aí quem que são os CPFs por detrás desses CNPJs. Quando ela cria a pessoa, né, cria uma MEI, ela também, como ela está pagando os tributos, ela está contribuindo também para a Previdência. Sem dúvida. E ela ganha com isso também uma formalização, até esse amparo legal da Previdência Social. Sim, e um outro aspecto que não é menos importante. Se você chegar em qualquer empreendedor, uma das questões que ele mais vai reclamar de dificuldade é o acesso ao crédito. A partir do momento que ele se formaliza, que ele começa a ter uma renda declarada, ele tem acesso ao crédito, que muitas das vezes vai fazer com que ele consiga potencializar o seu negócio, ele consiga realmente se estruturar. A partir do momento que ele está lá como informal, ele já vai ter mais dificuldade. E aonde que, por isso que eu bato muito na tecla, a gente tem que criar mecanismos para uma progressão. Nós temos que estimular o MEI a virar um EPP, o EPP virar uma empresa de pequeno porte, porque a partir do momento que a gente consegue estimular, que ele consiga declarar uma receita maior, ele também vai ter mais acesso ao crédito, ele vai conseguir fomentar ainda mais o seu negócio, vai conseguir gerar mais emprego. Nós vamos estar criando aí um círculo virtuoso. Para a gente aqui exemplificar também essa questão aí, né, do MEI, do micro e pequenas empresas, eu vou pedir um outro gráfico que a gente tem, que dá ainda um retrato melhor ainda, que é exatamente o tamanho, né? São 96% das empresas do país, essas três categorias, né? São dados do Sebrae, uma pesquisa bastante recente, um levantamento bem recente, 55% dos postos formais de trabalho, com um movimento de 2,5 trilhões de reais por ano, é isso? É isso, e esse número de 55% dos postos de trabalho, eu arrisco a dizer que é muito maior, e só não consta, formalmente falando, porque quem está nessa faixa acaba que é obrigado a esconder algumas receitas, porque se ele declarar, ele ultrapassa
os limites, ele cai em novas alíquotas e aí inviabiliza a atividade. Então, corre o risco de ele ter funcionários, digamos assim, que não estão formalizados. Com certeza, porque o próprio MEI, eu só posso ter um funcionário. Se eu querer ter um segundo, eu já estou fora, eu já caio em outra estrutura tributária. Então, ele contrata um formalmente e tem um outro ali no apoio, mas sem ser uma coisa formal. O que é muito ruim para o trabalhador, mas da mesma forma para o empreendedor, porque ele está ali numa situação de risco, né, de um trabalhador não informal dentro do seu estabelecimento e com todas as possíveis consequências de não assinar uma carteira. E não pode ter 2 CNPJ de MEI. Mas, por exemplo, no caso de um casal formal, a esposa pode ter um CNPJ de MEI e o marido também, o cônjuge também? Olha, eu confesso a você que essas discussões elas são muito mais voltadas no campo jurídico, né? Certo. Mas eu acredito que não tem nenhuma vedação porque são CPFs distintos, né? Tá. Você falou do projeto na Câmara, é o projeto de lei, eu estava aqui procurando o número, é o projeto de lei complementar 108 de 2021, aprovado já no Senado. No Senado. Ele sendo aprovado na Câmara, ele pode ser logo homologado pelo governo? Se ele não tiver alteração, ele passar da maneira que passou no Senado, já vai direto para o Executivo para sancionar. Essa sanção, mas nesse projeto, então, não está essa política de reajuste anual da tabela das faixas dos empresários no Simples? A atualização dos valores já está. Sim, já está? Tem essa atualização de valores e ela já está prevista até o gráfico que mostrou o que é a sugestão de alteração dela. Certo. Né? E para vocês, como é que está essa negociação? É fundamental para vocês hoje que esse projeto seja aprovado? Como é que você está vendo essa possibilidade de aprovação desse projeto ainda neste ano de 2025? Nós tivemos um evento na Câmara dos Deputados e o evento, assim, realmente que contou com a expressiva participação de parlamentares e um dos que discursaram foi o ícone dentro do nosso sistema, que é o Guilherme Afif Domingos. E ele citando que, na época que ele estava dentro do Congresso Nacional, todas as pautas que envolviam o microempreendedor, a empresa de pequeno porte, todas elas tinham a magia de construir um consenso. Da esquerda para a direita, para o centro, realmente sempre conseguiu um campo de energia muito positivo. E todos os projetos que eram nesse sentido eram aprovados. E foi o que nós sentimos também nessa sessão. Realmente a gente percebeu que teve uma sintonia muito forte, tiveram vários parlamentares. Agora, isso é só uma representação de parte do Congresso Nacional. Logicamente, são 513 deputados, isso vai exigir por parte de todos os atores do setor produtivo uma articulação muito forte e a CSB está liderando esse processo. Inclusive, nós lançamos aqui essa campanha, Eu Sou pela Micro e Pequena Empresa, onde nós estamos justamente trabalhando com a nossa rede de associados, com os deputados que fazem parte da bancada, das frentes, né, em defesa do setor produtivo, para que a gente possa sensibilizar cada vez mais a sociedade civil de pressionar os nossos atores políticos a fazer a aprovação dessa atualização do Simples. Qual a probabilidade que você vê dessa atualização sair agora, ainda esse ano? Eu acho que veio muita notícia ruim no cenário econômico para esse ano, né? Então, eu sinto que a economia está passando por muitos desafios e quem mais está sentindo é realmente os pequenos. Então, eu acho que é um ambiente assim, muito favorável à aprovação dessa pauta. Eu vejo também que, em termos políticos eleitorais, é um movimento que dá um retorno, então acaba que a classe política também fica muito engajada, e sobretudo porque isso não vai causar, na nossa perspectiva, um dano à economia nacional, muito pelo contrário, né? A parte fiscal do governo vai ficar preservada. Nós acreditamos que vai ser, inclusive, no sentido contrário, nós vamos conseguir melhorar esses números, trazendo aí mais receita para o Estado. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. E vamos torcer para que esse projeto seja aprovado logo, né? Olha, Márcio, eu que agradeço. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar aqui a nossa gratidão por todos os veículos de comunicação, mas de maneira especial a TV Senado, que é uma TV de qualidade, que realmente propicia o debate de opiniões, de várias visões. Então, nós temos a oportunidade de estar trazendo aqui as nossas bandeiras e sensibilizar a sociedade como um todo sobre a importância de fortalecer a nossa economia.
Obrigada mais uma vez e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Curta o programa e se inscreva no canal. Até o próximo Agenda Econômica.